Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todo o povo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo nesta noite. Glória a Deus. Salmos de número 124. Salmo de número 124. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Não fosse o Senhor que esteja ao nosso lado, Israel que eu diga. Não fosse o Senhor que esteja ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu convido a todos os irmãos a se ajoelhar comigo, para que nós possamos, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo, que nós possamos estarmos nesta noite entregando a nossa vida, entregando este culto nas mãos do Senhor Jesus. Graças a Deus, vamos louvar o Senhor, vamos pedir ao Senhor que neste momento Ele esteja tocando as nossas vidas, vamos louvar com alegria no nosso coração. Aleluia, vamos adorar o Senhor com alegria nesta noite, aquele que é digno de louvor, toda a glória.
em nome de Jesus, amém? Então, está passando o nosso recado, rápido, né? Os nossos cultos de quarta e domingo. Nós ainda estamos no nosso culto online, né, por causa das refeições, mas eu creio que em nome de Jesus, muito em breve, nós estaremos reunidos com os irmãos aqui na igreja, louvando e adorando o nome desse nosso Deus maravilhoso, amém? Quero que os irmãos abram comigo as suas Bíblias, lá em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, a palavra do Senhor vai estar abençoando as nossas vidas. A palavra do Senhor diz assim: depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se sobre ela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo, e os anjos ficaram como os mortos. Então o anjo do Senhor disse para as mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora, vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Amém? Glória a Deus. Hoje, neste domingo, é o domingo que nós comemoramos a Páscoa, um domingo que nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Jesus, que deixou a sua glória lá no céu, toda a sua majestade, e veio viver como homem entre nós aqui nessa terra. Jesus que veio sacrificar, morrer lá na cruz do Calvário por mim e por você, veio pagar um preço que só eu e você devia. Ele veio morrer em nosso lugar. Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Nosso Jesus é maravilhoso. A cruz não pode segurar o nosso Senhor, a morte não pode segurar o nosso Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, a palavra de Deus diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? O nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia. Se nem a morte pode segurar o nosso Senhor, se nem a morte pode vencer o nosso Senhor, nada pode parar esse nosso Jesus maravilhoso. Não importa a luta, não importa o tamanho da luta, do sofrimento que você está passando, não importa o quanto você esteja desanimado, com a cabeça baixa, pensando que não dá mais. O Senhor Jesus, ele vai vencer todas as tuas lutas, todos os teus problemas e vai te dar a vitória em nome de Jesus. Você vai ser mais do que vencedor em nome de Jesus. O Senhor tem uma palavra de bênção para a tua vida nesta noite. Mesmo nosso Senhor sendo tão maravilhoso, sendo tão poderoso, se entregando lá na cruz do Calvário por mim e por você. Muitos cristãos, muitas das vezes, eles só lembram do sacrifício na cruz, na Semana Santa. Muitos cristãos só lembram da ressurreição de Jesus, só lembram o que ele fez por nós no dia de Páscoa. Na verdade, nós temos que lembrar todos os dias, nós temos que ser gratos pelo que o Senhor fez pela minha e pela tua vida. Todos os dias nós temos que louvar e adorar esse Deus por ele ter morrido lá na cruz do Calvário por mim e por você. Todos os dias nós temos que agradecer a Deus por ele ter ressuscitado no terceiro dia e ter nos dado vida. Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Quando ele morreu lá na cruz, ele nos conquistou a vida. A palavra de Deus diz que ele nos deu a vida, mas não foi uma vida qualquer. A palavra de Deus diz que ele nos deu vida e vida em abundância. Ele nos deu o direito de conquistarmos, o direito de estarmos com ele lá na glória, de estarmos morando com ele lá na glória. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra de Deus quer dizer que pela sua chaga, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos problemas, ele já levou lá na cruz do Calvário.
Calvário. Nós não precisamos mais enfrentar, nós não precisamos mais passar por esses problemas. Nós temos que entregar nas mãos do Senhor, deixar nas mãos dele, e ele vai levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós vamos ser mais do que vencedores. Nós não precisamos mais sacrifícios, que o maior sacrifício ele já fez lá na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus conquistou lá na cruz do Calvário a nossa vitória. Jesus conquistou lá na cruz do Calvário a minha e a tua vida. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós temos que ser gratos ao Senhor, dobrar os nossos joelhos e agradecer a Ele todos os dias da nossa vida, lembrarmos todos os dias do sacrifício que Ele fez. Não somente na Semana Santa, não somente na Páscoa, não somente uma vez por ano, lembrarmos de tudo que Ele fez. Senhor, Ele podia muito bem não ter deixado a sua glória, não ter deixado ali o seu trono ao lado do Pai. Podia não ter vindo morrer por mim e por você, mas Ele olhou para a humanidade com um olhar de amor. Ele não olhou para a humanidade com o olhar do homem que nós olhamos. Ele olhou para a humanidade com um olhar de amor. Ele disse: Pai, envia a mim. Pai, eu vou lá me entregar para aquele povo. Senhor, eu vou lá pagar o preço que só eles deviam, porque Ele sabia que nós não tínhamos a capacidade de pagarmos esse preço. Nós não suportaríamos pagar o preço. Mas Jesus veio e pagou o preço por mim e por você, morrendo lá na cruz do Calvário. E agora, eu creio que em nome de Jesus, quando Ele vier buscar a sua igreja, quando Ele vier buscar a sua noiva, quando Ele vier buscar a sua geração eleita, eu e você vamos ouvir o nosso nome ser chamado. Eu e você vamos ouvir a trombeta soando, o nosso nome ser chamado, e nós vamos estar lá na glória com Ele, morando e ceando com Ele, vivendo a eternidade com Ele, porque foi isso que Ele conquistou lá na cruz do Calvário por mim e por você, o direito de termos uma vida eterna ao lado dEle, morando lá nas mansões celestiais, na terra, num mundo onde há ouro e prata, que Ele está preparando para mim e para você. E o nosso nome vai ser chamado, e nós vamos morar e reinar com Ele para todo sempre, lá na glória, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para a sua vida. Que nós possamos, todos os dias, lembrarmos das maravilhas e dos grandes feitos que o Senhor fez por nós. Que nós possamos todos os dias ser gratos por tudo aquilo que Ele fez por nós. Não apenas uma vez no ano, mas todos os dias da nossa vida, louvarmos e agradecermos esse Deus maravilhoso. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Neste momento, quero convidar os irmãos, glória a Deus, a abrirem a sua Bíblia. Lucas. Abra sua Bíblia, Lucas, glória a Deus. Glória a Deus. No livro de Lucas. Versículo de número 23. Capítulo de número 23 e versículo de número 33. É a palavra que nós vamos fazer a leitura nesta noite.
a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesse instante. Vamos pedir ao Senhor que continue falando conosco nesta noite. Amém? Querido Deus e eterno Pai, eu venho pedir, Senhor, que nesta noite, mais uma vez, que o Senhor venha derramar a tua graça, Senhor Jesus, sobre a minha vida. Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor que continue conduzindo a palavra desta noite. O Senhor já falou conosco através dos louvores, o Senhor já derramou sobre nós a tua unção, a tua presença está aqui no nosso meio. Nós sabemos que, ó Deus, que nesta noite nós não estamos só, porque o Senhor se faz presente aqui. Este culto que nós estamos prestando nesta noite, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor está recebendo ele com grande alegria no teu coração, porque nós estamos aqui prontos para te honrar, para te exaltar, para te glorificar e dar ao Senhor aquilo que só o Senhor é digno de receber. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor venha derramar, Senhor, da tua unção sobre cada um que está presente aqui, que nós possamos sair cheios, meu Deus, renovados deste lugar, porque eu sei, Senhor, que o Senhor está, Senhor, nesta noite, trabalhando no nosso meio, em cada coração. Pai, Filho e Espírito Santo, usa a minha vida, ó Deus, para falar com aqueles que não puderam também estar presentes, que estão nos seus lares. Eu creio que o Senhor já entrou dentro destes lares, e eu creio que o milagre vai acontecer. Ó Senhor, o Senhor que está aqui no nosso meio, está também entrando neste momento, ou melhor, já entrou, desde o início que esse culto começou, o Senhor já entrou na casa de todos os teus servos e de todos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Pode aumentar um pouquinho para mim, por favor? Meus irmãos, nós sabemos que hoje, em todo o mundo, há milhares de cristãos que estão comemorando a Páscoa. Todos aqueles que confiam no Senhor, que acreditam no Senhor, que amam ao Senhor, estão celebrando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não haveria Páscoa se ele não tivesse ido para o Calvário. Não haveria Páscoa se o nosso Cordeiro, chamado Jesus Cristo, não tivesse nascido, não tivesse ali se rendido e entregado no nosso lugar. O símbolo da Páscoa não é o coelho, o símbolo da Páscoa não é o ovo de Páscoa, o símbolo da Páscoa é o Cordeiro Santo, precioso, bendito, que foi para o Calvário para morrer no nosso lugar. Há mais de 2000 anos atrás, é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Há mais de 2000 anos atrás, em Jerusalém, o povo se reunia. Judeus de várias partes, de vários lugares, eles vinham até Jerusalém para quê? Para comemorarem a Páscoa. Todo judeu, todo ano, eles ali têm o hábito de celebrar a Páscoa, porque a Páscoa traz à memória deles o que Deus fez para este povo quando eles estavam no Egito. Este povo, eles celebram a Páscoa com alegria, louvando, adorando, bendizendo ao Senhor, por conta da vitória, do livramento em que eles receberam, há centenas de anos atrás. Nós queríamos que a igreja estivesse lotada hoje, porque
nos outros anos, quando havia comemoração, a celebração da sexta-feira da paixão, e havia o domingo de Páscoa, todos os cristãos, todos os irmãos vinham para que nós pudéssemos reunir para louvar e bendizer o nome do Senhor com grande alegria. Este ano foi um ano, o ano passado, este ano foi um ano que nós fomos privados, entre aspas, de podermos estarmos aí adorando, exaltando o nome do Senhor. Nós podemos ver que o inimigo, ele se levantou para que nós não pudéssemos entregar ao Senhor o que Ele é digno de receber. Mas mesmo Ele se levantando, mesmo Ele tentando impedir que os cristãos, que os servos de Deus celebrassem a Páscoa, Ele pôde entender que jamais Ele vai conseguir nos impedir de dar a glória que é devida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós temos a liberdade, como cristãos, como servos do Senhor, de estarmos adorando ao Senhor dentro do nosso coração e com a nossa boca e dos nossos pensamentos. Eu creio que muitos jejuaram, muitos fizeram propósito, muitos agradeceram, muitos celebraram, com muita alegria no seu coração, durante este dia, a vitória que há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Em uma quinta-feira em Jerusalém, o povo estava ali há alguns dias se preparando para receber, ali centenas de judeus que viriam para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo, Ele ali, durante aquela semana, Ele estava ali, passando por momentos de tribulação. Ele estava sendo açoitado, espancado, humilhado, estava ali passando por momentos dolorosos, para que chegasse na sexta-feira e Ele ali subisse ao Calvário e entregasse ali no Calvário o sacrifício, o propósito, o qual Ele havia nascido para entregar. Em uma quinta-feira, Jesus ali, Ele estava espancado, a sua carne praticamente já estava totalmente retalhada. Mas na sexta-feira, Jesus, Ele ali vai passar pela via dolorosa. Quem vê Jesus passando pela via dolorosa não entende. Muitos não entenderam o que estava ocorrendo, o que estava acontecendo ali. Eles olhavam e viam Jesus carregando ali sobre os seus ombros uma parte da cruz. Eles olhavam e diziam: mas este daí não é o tal que se dizia ser o Filho de Deus? Ele não usou de várias formas o seu poder, Ele não ressuscitou mortos, não curou ali paralíticos, não abriu os olhos dos cegos, e agora Ele está andando nesta via dolorosa, sendo humilhado da maneira que Ele está, e Ele não tem poder para livrar a si mesmo. Jesus está vivendo, meus irmãos, um momento muito difícil, porque ali naquela via dolorosa, a mãe dele não pode estar ao seu lado, os seus irmãos não podiam estar ali ao seu lado naquela via dolorosa, os seus amigos não podiam estar com ele ali na via dolorosa, aqueles que haviam recebido milagres, vitórias, livramentos, aqueles que haviam se convertido não podiam estar ao lado do Senhor Jesus no momento em que Ele estava carregando ali sobre os seus ombros uma parte da cruz. Ninguém podia estar ali ao lado dele. Naquele momento Ele vai chorando, Ele vai gemendo, mas diz a palavra que, como ali uma ovelha, Ele ia sem reclamar para onde? Para a cruz, para o matadouro. Jesus, no momento em que Ele está ali, andando naquela via dolorosa, milhares de judeus, porque Jerusalém tinha cerca de 200.000 pessoas, com os judeus que haviam vindo de outros lugares, de outras terras, tinha muitas pessoas que estavam ali, aquela cidade estava abarrotada de gente,
E muitos que estão vendo Jesus carregar aquela cruz, eles acreditam no seguinte: quem mandou ele tentar se passar pelo Filho de Deus? Quem mandou ele afrontar ali o Império de Roma, o sistema? Quem mandou ele ali tentar se passar por alguém poderoso? Muitos olhavam e diziam uns para os outros: nós jamais podemos, nós que ouvimos ele pregar, que acreditamos nas palavras dele, nós jamais vamos tentar fazer o que ele fez, porque se nós fizermos isso, nós vamos acabar com ele. Muitos que viram Jesus passando pela via dolorosa, naquele momento desistiram de seguir ele, porque deixaram de crer que ele era quem ele falou que ele era. Muitos perderam a fé, muitos ficaram decepcionados, porque eles viam Jesus como um super-homem, como alguém que tinha poderes para enfrentar o que viesse. Jesus tinha esse poder, mas ele ali naquele momento, ele segurou aquele poder. Ele segurou aquele poder porque aquele poder dele não poderia se manifestar, porque a cruz o aguardava. Jesus, ele se manifestou de várias formas, mostrando os sinais, revelando ao povo quem ele era, mas era necessário que naquela via dolorosa, ele ali ficasse calado e suportasse tudo aquilo que ele deveria de passar. As pessoas que olham para Jesus, eles dizem: daqui a pouco tudo vai acabar. Daqui a pouco ninguém vai lembrar mais deste homem. Daqui a pouco ele não vai representar mais nada. Ali os soldados romanos, a guarda pretoriana está olhando para ele, está zombando dele. Mas Jesus, mesmo passando por tudo que ele estava passando, ele estava focado em ir para a cruz para entregar o sacrifício que ele haveria de entregar na sexta-feira. Satanás está observando, está olhando, vendo Jesus passar pelo que ele está passando. E Satanás, ele diz o seguinte: eu consegui vencê-lo, eu o derrotei, ele é um derrotado. Eu consegui fazer com que ele não conseguisse chegar a concluir o que ele veio para fazer. Mas o que o inimigo não entende, que tudo aquilo que está acontecendo, que cada passo que Jesus está dando, que cada gota de sangue que está sendo derramada ali, cada momento Jesus está se aproximando mais da vitória. Cada momento que Jesus aproxima da cruz do Calvário, Satanás não percebe, mas Jesus estava se aproximando mais da vitória. Até que ele vai para o Calvário, para o Monte Caveira, e ali ele é pendurado naquela cruz. Ele está no meio de dois ladrões. A multidão está observando Jesus, Jesus está olhando para eles, e Jesus sabe que a maioria deles não tem entendimento para compreender os planos de Deus. Eles não sabem no mundo espiritual o que está ocorrendo naquele momento. Satanás naquele momento, ele olha, ele fica tranquilo, porque ele pensa: eu agora vou dominar, eu daqui para frente vou mandar mais ainda do que eu mandava. Mas diz a palavra que quando Jesus ali fecha os seus olhos e entrega o sacrifício na mão de Deus, houve um grande terremoto. Naquele momento o véu que estava no templo, que separava o homem de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, foi rasgado. Aquilo que impedia nós de entrarmos na presença de Deus, o homem de ter ali um contato maior com Deus, aquilo naquele momento cai por terra. Aquela cortina de ferro que gastava 12 juntas de boi para poder pendurar ela, para puxar ela por conta do peso, diz a palavra que ela foi rasgada de baixo para cima. Naquele exato momento, Jesus, aquele que está no Calvário, alguém está preocupado: será que morreu ou será que não morreu?
Será que ele ainda tem vida? Será que ele ainda está respirando? E então uma lança é transpassada e o sangue com água ali sai naquele momento. Muitos que estão aos pés da cruz acreditam que é o fim, acreditam que não vai acontecer nada, acreditam que tudo que Jesus havia falado não vai acontecer, porque eles acreditam que no momento em que Jesus está na cruz, em que ali ele expira, ali dá os últimos suspiros, eles acreditam, o fôlego de vida acabou, a vida dele acabou, não há mais plano de salvação, não há mais libertação, não há mais cura, não há mais milagre. Nós estamos aí num momento crítico e daqui para frente nós não teremos mais o apoio de Jesus. Nos dias de hoje não tem sido diferente. Nós temos enfrentado muitas coisas, nós temos visto a situação se agravar a cada dia, e muitos têm perdido a esperança, muitos já não estão crendo mais em Deus da forma que cria, não estão mais crendo em Jesus da forma que cria, por conta da situação, por conta da dificuldade, por conta dos problemas, por conta da crise, por conta das notícias, por conta das coisas que estão acontecendo, da impressão que Satanás tomou todo o poder na terra, que Deus recuou, que a batalha nós perdemos, que não há mais salvação para nós, que nós estamos perdidos, e muitas pessoas já estão sem esperança, já não estão acreditando que algo bom pode acontecer mais. Todos que estão olhando devido à situação, não só no nosso país, mas em outros países, estão acreditando que é o fim e acabou. Mas o que as pessoas não entendem, que por trás de tudo isso, Deus tem um propósito e Deus tem um plano. Nada acontece por acaso, nada acontece por acaso. Diz a palavra do Senhor que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Se Deus está permitindo que tudo isso ocorra e aconteça, é porque é necessário que isso ocorra e aconteça. É necessário que a terra seja afligida, que as pessoas sejam aí chacoalhadas. É necessário que Deus aí venha ter um particular com cada um. Naquele momento Jesus está no Calvário, ele fecha os olhos, entrega o sacrifício, e alguém pega um pedaço de pau para quebrar os seus ossos. Por quê? Porque eles queriam quebrar os ossos de Jesus e queriam jogar ele em uma vala, junto com os outros ali que haviam sido crucificados e haviam sido mortos. Queria jogar ele tipo num lixão, para que depois fosse derramado ali um azeite em cima dos corpos, e ali ao entardecer, ali todos os corpos eram queimados juntos. Mas quando alguém pega aquele pedaço de pau para quebrar ali os ossos de Jesus, alguém diz: não faça isso, ele está morto, porque alguém veio antes e enfiou aquela lança, transpassou aquela lança e verificou que Jesus já estava morto. Os ossos de Jesus não poderiam ser quebrados, nenhuma fratura de osso quebrado poderia haver ali no corpo de Jesus. O profeta Isaías havia profetizado isso. Então agora mais uma profecia se cumpre. Aquele que era pobre, aquele que não tem amigo, que não tinha um irmão do lado dele, que andou pela via dolorosa, que estava chorando, que estava gemendo, agora ele está ali em uma cruz, e quem olha diz: é um indigente. Joga em qualquer lugar, enterra em qualquer lugar. Mas Deus já havia providenciado, já havia tocado no coração de um homem que era bem de situação, e Deus havia dito: pega o corpo do meu filho e coloca numa tumba que nunca foi usada, coloca o corpo dele lá. E então José de Arimateia, quando Nicodemos pede para que o corpo de Jesus fosse levado para essa tumba e fosse colocado lá. Aquela tumba que foi escavada em uma rocha, ninguém havia ocupado aquele lugar, nenhum morto havia se deitado naquele lugar. E ali José de Arimateia retira o corpo de Jesus da cruz. Já estava entardecendo, o sábado já estava chegando, porque os judeus, eles não dão um dia
quando está começando, igual nós, que é no início do sol, quando o sol se põe. Eles ali declaram que o dia está começando ao entardecer, quando o sol está indo embora. Então, para eles já está entrando outro dia. Então, como era sexta-feira, sábado, o judeu não podia trabalhar, não podia fazer, plantar, não podia colher. Então, eles têm que correr, eles têm que andar rápido. O sistema tem que colocar Jesus dentro daquele sepulcro, porque ali precisa ser colocada uma pedra, ali precisa aquela pedra ser selada, e ali ninguém poderia mais tocar. Depois que o corpo dele fosse colocado, aquela pedra não poderia mais ser removida, não poderia ser tocada, porque se alguém fizesse isso, a pessoa sofreria a pena de morte. Ali foi colocado um selo que simbolizava que se aquela pedra fosse removida, então aquele selo seria quebrado, que era de cera. Então eles iam ver que ali a tumba havia sido removida. Diz a palavra do Senhor que o corpo de Jesus é colocado lá. Quando chega no domingo, que o sol está se pondo, Maria Salomé, Maria Madalena e Maria, elas querem ir até o sepulcro para terminar de preparar o corpo do mestre, porque elas não tiveram tempo de fazer isso. Elas querem ali passar a mirra, elas querem preparar o defunto, elas querem ter um tempo para despedir do Senhor Jesus. Mas agora elas estão preocupadas. Nós temos a mirra, nós temos aí os perfumes, o bálsamo, nós temos tudo, mas como é que nós vamos fazer para remover aquela pedra? Os soldados estão de quarentena, os judeus acreditam, acabou o problema, mas alguns insistem em dizer: não esqueça que ele disse que ao terceiro dia ele iria ressurgir dos mortos. Então a ordem é dada: não mova da porta do sepulcro, não saia da porta do sepulcro. Mas diz a palavra do Senhor que na hora que Jesus morre, lá na cruz do Calvário, na sexta-feira, há um terremoto. Mas quando Jesus foi enterrado e ao terceiro dia está para ele ressuscitar, houve um segundo terremoto. Diz a palavra que houve ali um terremoto porque o anjo veio, ele desceu, ele moveu a pedra e assentou-se sobre ela para que o Senhor Jesus saísse de dentro do sepulcro. Jesus, ele sai do sepulcro e ele vai se deparar com aquelas mulheres que haviam ido lá para ungir o seu corpo. Ele não pode ser tocado por ela, porque o seu corpo ainda não havia sido glorificado, ele não havia ainda se apresentado diante de Deus. E agora vai se cumprir o que na vida de Jesus? Vai se cumprir a palavra que diz: todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Quando Jesus veio e foi enviado, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Este Jesus que ressuscita, ele ressuscita para fazer uma grande obra. Ele ressuscita porque ele fez uma promessa. Ele ressuscita para cumprir a palavra que o profeta Isaías havia revelado há mais de 800 anos atrás. Ele ressuscitou aquele homem que havia sido colocado naquele sepulcro, aquele homem que estava machucado, que a sua pele estava com mais de 400 cortes, que ele havia deixado todo o seu sangue na cruz do Calvário. Ele ressuscitou agora, ele está andando, ele está caminhando, e todo o poder e autoridade lhe foi dada. Por que este Jesus ressuscitou? Esse Jesus ressuscitou por 3 motivos. Tirando o motivo que ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter a oportunidade de termos os nossos pecados perdoados e de termos a oportunidade de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Ele ressuscitou por mais 3 motivos. Ressuscitou por conta do passado, ressuscitou por conta do presente e ressuscitou por conta do futuro. Este Jesus agora, que o diabo disse que ele havia sido derrotado no Calvário, que acredita que ele não oferece mais risco,
que acredita que a sua história acabou, que acredita que ele não vai mais se levantar do sepulcro. Ele está no inferno comemorando, ele está tranquilo, porque ele acredita que agora ele pode fazer aquilo que ele bem quer. Ele acredita que ninguém tem mais poder que ele acredita que agora Deus não vai de maneira nenhuma tentar reverter a situação do homem que havia pecado e havia ali se separado dele, saído da sua presença. Mas diz a palavra do Senhor que este Jesus, ao terceiro dia, ele vai descer aonde? Ele vai descer no Seol, vai descer no Hades, vai descer no lugar aonde estavam as pessoas que no passado haviam confiado que ele haveria de vir. Estes profetas, estes homens, Elias e muitos outros mais, Ezequiel, Moisés, Isaías, Abraão, todos aqueles homens que haviam acreditado que Jesus viria, eles estão agora em um lugar, e este lugar que eles estão ali, eles não podem sair dali, eles não têm como sair dali. Por quê? Porque neste lugar onde eles estão, eles ficaram ali, Satanás não podia de maneira nenhuma tocar neles. Mas o lugar onde eles estão descansando, eles estão em um lugar ali dormindo, mas eles não podem sair dali, porque eles só poderiam sair dali quando se cumprisse a palavra que Jesus viria, e no terceiro dia ele ressuscitaria, e então ele desceria neste lugar aonde eles haviam estado lá. Jesus agora ele vai descer aonde aqueles que haviam crido que ele viria estão. Homens do passado que acreditavam, confiavam que o Filho de Deus haveria de nascer, está neste lugar. E ali eles estão em um espaço dividido dos outros que já haviam ali ido para um lugar de tormento. Eles estão em um lugar diferente dos outros que Satanás já havia passado a mão neles, naqueles que não queriam compromisso com Deus, daqueles que não queriam fazer expiação pelo pecado, que não queriam obedecer a palavra, homens de coração duro, homens de guerra, homens que não temiam a Deus, homens que serviam a idolatria, que estão separados desses que estão no lugar de descanso. Jesus agora ele vai descer, e quando ele chega neste lugar, Satanás ele olha para Jesus, e Jesus diz para eles: eu vim resgatar aqueles que acreditavam que eu haveria de vir. Você pode olhar esse texto e pode pensar, mas nossa, isso é muito comum, isso é muito normal. Querido, você se render a um Deus, a um Cristo, a um Senhor que já fez o sacrifício, que morreu na cruz, que derramou o seu sangue por você, é uma coisa, mas você ali se entregar, acreditar e confiar num Deus, num Jesus que haveria de nascer 800 anos depois, 400 anos depois, é totalmente diferente. Estes homens que estão dormindo, que estão ali descansando, eles acreditaram antes de ver, eles confiaram que Jesus ia vir. Jesus não pode decepcionar eles, então agora Jesus ele ressuscita e vai aonde? Vai aonde eles estão. Quando Jesus chega lá, Satanás quer impedir Jesus de tirar estes homens de lá. Por que ele quer impedir ele de tirar? Porque diz a palavra que sobre os seus ombros todos os nossos pecados foram colocados sobre os seus ombros. Então, se alguém teve todos os pecados dos homens, da humanidade colocados sobre ele, como ele poderia ter o poder de descer neste lugar e de resgatar aqueles que estavam dormindo, que estavam descansando? Ele não poderia fazer isso. Satanás agora ele quer tentar impedir Jesus de descer e de resgatar este povo que estava ali descansando. Mas o que ele vai entender agora é que Jesus vai dizer para ele: o pecado dos homens eu carreguei sim sobre os meus ombros,
todos os pecados, sem exceção de nenhum, foi colocado sobre os meus ombros, mas este pecado que foi colocado sobre os meus ombros não conseguiu entrar dentro de mim. Eu continuo limpo, eu continuo santo, eu derramei o meu sangue pelo pecador, para que a dívida do pecado do homem fosse paga, mas eu não me contaminei com o pecado, eu não fui acusado pelo pecado, eu não deixei que o pecado me contaminasse. Satanás agora vai entender o que o profeta Isaías havia dito, que sobre os seus ombros foi colocado todos os nossos pecados, que ele carregou sobre os seus ombros. Jesus vai chegar naquele lugar de descanso, aonde aqueles que acreditavam que ele viria estão repousando. Ele vai chegar naquele lugar, ele vai ali colocar as mãos sobre Isaías e vai dizer: desperta, Isaías. Isaías vai olhar para Jesus e vai dizer: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor. Ele vai olhar para ele e vai dizer: eu sou aquele que você anunciou que haveria de vir. Eu fui para o Calvário, o meu sangue foi derramado, e agora eu vim aqui para levar todos aqueles que acreditaram e confiaram que eu haveria de vir. Eu vou resgatar e vou levar para o paraíso. Jesus, ele cumpriu a promessa. Saiba você que ainda que você esteja morto, Jesus vai continuar cumprindo a sua palavra com você. Ele vai continuar sendo fiel com você. O homem falha, o homem peca, o homem erra, mas Deus, ele jamais vai tropeçar. Este Jesus, ele tinha o compromisso de morrer, de ressuscitar, de derramar o seu sangue e de descer lá para buscar aqueles que acreditaram e confiaram nele. Aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Aquele que confia no Senhor jamais será, meus irmãos, de maneira nenhuma envergonhado. Agora Satanás tem que olhar, porque ali Jesus, ele vai acordando Abraão, ele vai acordando Isaac, ele vai acordando ali todos aqueles que morreram, que acreditaram na promessa, e ele ali resgata todos eles, e ali vem aquela multidão seguindo ele, porque todo poder e autoridade lhe foi dado. Quando ele leva eles para o paraíso, eles colocam ele lá, ele então olha, e ele sabe que a missão dele continua. Por quê? Porque Jesus, ele sabe que agora no presente tem homens que precisam ser tocados, precisam ser libertos. Ele sabe que tem homens que precisam ali ter uma oportunidade, como estes que morreram antes também precisaram. Este sangue que foi derramado vai trabalhar agora no presente, vai trabalhar na vida daqueles que estão desesperados, que acreditam que acabou, que acredita que Jesus morreu e ali não vai ter mais jeito, que ele vai ficar no sepulcro e que dali ele não vai sair mais. Ele vai agora trabalhar no coração, ele agora vai colocar as mãos sobre ele e vai fazer a obra na vida daqueles que já haviam nascido, que havia conhecido ele e que ele havia se manifestado para eles. Então este Jesus que agora tem todo o poder e autoridade, este Jesus, ele tem que fazer agora o quê? Por conta dos pecados nossos, ele foi para o Calvário. Por conta de todas as enfermidades, sem exceção de sequer nenhuma, ele foi para o Calvário. Porque as nossas enfermidades também, todas foram colocadas sobre ele. O castigo que estava sobre ele, nos trouxe a paz. Tudo que nos afligia, tudo que podia nos destruir, tudo que podia acabar conosco, qualquer tipo de problema que nós haveríamos de ter, estava sobre ele. Então esse Jesus, ele vai lá, resolve o problema com aqueles que já haviam nascido. Agora ele vai se manifestar daqui a pouco, para fazer a obra na vida daqueles que o havia conhecido, que havia recebido ele, que havia visto ele fazer a obra.
E agora ele tem que se lembrar daqueles também que ainda não havia nascido e que haveria de nascer e que haveria de vir. E entre esses que haveria de nascer, que haveria de vir, estava incluído eu e você. Jesus, quando morre naquela cruz, ele sabia de cada problema, de cada dificuldade, de cada luta que eu e você haveríamos de enfrentar. Há mais de 2000 anos lá na frente, Jesus já sabia. Às vezes nós olhamos e pensamos que Jesus não sabe das coisas, que ele é pego de surpresa. Às vezes nós achamos que Deus perdeu o controle da situação, mas Deus não perdeu o controle. Esse Jesus, ele sabe de todas as coisas. E agora Satanás, ele está preocupado, mas ao mesmo tempo ele diz: bom, esse povo aí que ele levou, eles não se curvavam diante de mim, eles não se ajoelhavam diante das imagens, eles ali não gostavam de fazer o meu gosto, os meus desejos. Foi bom que ele levou esse povo, foi bom que ele tirou esse povo daqui. Ele se viu livre daqueles que estavam lá descansando. Mas agora, quando ele pensa que acabou, quando ele pensa que se viu livre de Jesus, de repente ele é surpreendido, porque há um tremor dentro do inferno. Satanás começa a ficar desorientado ao perceber que algo está acontecendo. Ele não imagina que Jesus estava descendo nas partes mais baixas do inferno para ir aonde ele estava, para poder falar para ele que a partir daquele momento toda a autoridade lhe havia sido dada, que ele tinha autoridade sobre a morte, que Satanás não poderia mais fazer aquilo que ele havia planejado, que nenhum demônio sairia de dentro do inferno se ele não permitisse. Jesus agora vai descer, e de repente algum demônio que está na porta do inferno vai correr, vai falar: eu não sei o que está acontecendo, mas está descendo um homem aí muito estranho, ele brilha mais que o sol, quando ele anda, o chão estremece, ele está vindo na direção do inferno. Satanás não imagina que aquele que está vindo lá nas profundezas do abismo está vindo para tomar a chave do inferno das mãos dele. O Senhor Jesus desceu lá, o Senhor Jesus deixou bem claro para ele: eu sei que aqui embaixo há um departamento, eu sei que aqui embaixo há um sistema, que vocês trabalham para criar doença, que vocês trabalham para criar guerra, que vocês trabalham para criar peste, que vocês trabalham para criar depressão, opressão. Eu sei que vocês aqui trabalham para poder colocar problema nos casamentos das pessoas, para colocar problema na vida das pessoas financeiras. Eu sei que aqui vocês fazem de tudo, as maracutaias de vocês aqui são feitas para derrubar os meus servos, aqueles que me amam, aqueles que se renderam aos meus pés. Mas eu vou deixar bem claro para vocês que toda obra que vocês fizerem, tudo que vocês usarem contra o meu povo, contra a minha igreja, contra os meus servos, nenhum mal resistirá, porque eu tenho poder para pisar na cabeça das serpentes, para esmagar a cabeça do serpente. E todos aqueles que foram lavados e remidos, que serão lavados e remidos no meu sangue, inimigo, você não terá mais poder sobre a vida deles. Jesus, quando desceu naquele lugar, quando ele foi até aquele lugar, ele presenciou o que nenhum ser humano, até mesmo os que um dia vão cair lá, presenciou. Porque Jesus, ele desmascarou Satanás. Ele viu o que o homem não tem poder de ver. Há demônios dentro do inferno, meus irmãos, que não conhecem os planos malignos do líder, daquele que domina o inferno, que não sabe dos seus propósitos, porque ele não abre a boca, ele não confia, para não vazar informação. Há muitas coisas que os demônios
demônios que estão lá dentro não sabem, mas Jesus entrou lá e pegou a chave das mãos de Satanás e disse: a partir de hoje eu estou no comando, eu estou no controle, porque eu te venci, eu te derrotei na cruz do Calvário. Este Jesus que desceu lá, este Jesus que resgatou o povo dele, esse Jesus que derramou o sangue dele, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você tivéssemos ali a oportunidade de termos a nossa liberdade. Ele não tem poder para aí resolver esse problema, essa situação que você está enfrentando, que você está vivendo. Algum tipo de problema, de dificuldade, há algo que Deus não possa fazer? Ele agora, ele vai subir até os céus, ele vai se apresentar diante de Deus. Ali as chagas estão nas suas mãos e nos seus pés. Ali ele se apresenta diante de Deus para confirmar o sacrifício. Ali o seu corpo é glorificado. Ali dentro daquele lugar, quando ele entra no céu, os anjos agora começam a o adorar, dizendo: Hosana, Hosana ao que vem, Hosana, Hosana ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo que nós estamos enfrentando hoje, passando hoje, nós estamos passando, mas Jesus já sabia que eu e você iríamos passar. Tudo que nós ainda vamos passar, Jesus já sabe o que nós vamos passar. Naquele lugar, Jesus deixou bem claro, quando ele sai daquela tumba, quando ele ressuscita, a partir daquele momento, ele conquistou para nós o que jamais nós poderíamos conquistar. Antes do inimigo querer tocar em nós, ele vai ter que passar em cima deste Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Tudo que está acontecendo é por permissão de Deus. Tudo que está ocorrendo é porque Deus está dando permissão. Nós às vezes olhamos e pensamos: na onde nós vamos parar? Deus, ele está fazendo com que o homem veja a situação, que o homem olhe para a situação e que ele entenda de uma vez por todas que Deus, ele tem todo o poder e autoridade de fazer tudo de uma hora para outra. Assim como Moisés falou lá no monte Horebe, quando ele disse: eu vou para o Egito e quando eles me perguntarem quem é o Senhor, quem que eu vou falar que o Senhor é? Deus falou para ele: Moisés, coloca a mão dentro aí da tua túnica, esconde a tua mão. Moisés escondeu a mão e falou: agora tira. A mão de Moisés estava coberta de lepra. Agora Deus disse: coloca de novo ela dentro da túnica. Moisés colocou e a lepra havia sarado. Nós estamos vendo tudo isso acontecer. Nós estamos vivendo como se nós estivéssemos num cenário de guerra. Mas acredite vocês ou não, daqui a pouco ele vai bradar. Daqui a pouco ele vai chegar marchando. Daqui a pouco os anjos vão vir adorando, exaltando e glorificando ele. E ele vai erguer um só dele e vai colocar um basta em tudo isto, porque tudo está no controle dele. Satanás não manda nem na casa dele. Ele sabe que os dias dele estão contados. Tem muitas milhares de pessoas que Deus recolheu, tem muita gente que Deus vai recolher, mas tudo está acontecendo por permissão dele. E este tempo, creia você ou não, Deus está separando a sua igreja, está separando o seu povo, e agora neste momento é que Deus vai ver: quem está limpo fique mais limpo, quem está sujo fique mais sujo. É nesse momento que nós vamos ver pessoas fracas se tornando fortes, e vamos ver pessoas fortes se desesperando.
nesse momento que nós vamos entender o quanto o homem depende de Deus. Nós não devemos temer o que o homem pode fazer, mas temos que temer aquele que depois que a gente fecha o olho, tem o poder de lançar a nossa alma eternamente no abismo. Jesus, ele bradou, dizendo: todo poder e autoridade me foi dada nos céus e na terra. A tua vida está nas mãos de quem? A tua família está nas mãos de quem? Não está na mão do homem, não está na mão do presidente, não está na mão dos governantes. A tua vida, a minha vida está nas mãos de Deus. Nós somos propriedades de Deus. E sendo propriedade dele, ele nos ama. E diz a palavra dele que aquele que ele ama, ele jamais lança fora. Isso significa que o amor que Deus tem por nós, este amor vai nos manter de pé. Este amor vai nos manter de pé até o momento em que a igreja do Senhor vai ser recolhida e vai ser arrebatada. Há pessoas desesperadas, há pessoas que não acreditam em mais nada, há pessoas que estão aí fazendo aliança com o inimigo neste momento, porque estão achando que Deus não vai fazer mais nada. É aí que mora o perigo, meus irmãos. Tudo que o inimigo quer é que eu e você percamos a nossa fé. Que chegue dias que a gente olha e fala assim: eu não vou mais na igreja, eu não vou ler mais a Bíblia, eu não vou levantar mais de madrugada, eu não vou mais buscar este Deus. Que Deus é este que permite que as pessoas sofram do jeito que está sofrendo, que as pessoas passem por tanta luta que está passando? Na onde que Deus, por que as pessoas estão colocando a culpa em Deus? Por que Deus é culpado de tudo isso que está acontecendo, se a própria palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte? E essa nuvem está vindo e veio por conta do pecado do homem que está subindo até as narinas do Senhor. O homem está recebendo pagamento por conta das ofensas que ele fez. Mas com tudo que está acontecendo, o Espírito Santo ainda está no nosso meio. O Espírito Santo ainda está tentando convencer o homem de se arrepender dos seus pecados. Ele ainda está trabalhando, falando com o usuário de droga, com aquele que bebe, com aquele que prostitui, com aquele que ali fez pacto e fez aliança satânica. Ele está dizendo: se converta, se renda, ainda há tempo. A coisa está estreita, mas ainda há tempo. Mas haverá um dia que o homem, que o pecador, que não quer nada com Cristo, ele vai cair num lugar aonde ele vai pagar neste lugar eternamente por tudo aquilo que ele quis fazer de errado. Por que eternamente? Porque ele está pecando contra um Deus que é eterno. Quando uma pessoa comete um delito na terra, ela vai para a cadeia, ela paga para a justiça terrena. Ela paga para a justiça dessa terra. Então ela fica às vezes alguns anos, ou às vezes fica durante todos os anos. Quando ela morre, ela pagou. Se ela for condenada a 20, 30, 40 anos e ela morre na cadeia ali, cumprindo 2 anos da pena, ela está livre, acabou. Mas a pessoa que ela está condenada na vida eterna, que ela lhe foi condenada, que ela perdeu a salvação, ela vai para um lugar, e esse lugar é um lugar de tormento. Quando Jesus voltar, ela vai sair deste lugar, ela vai acreditar que o sofrimento acabou, que a conta foi paga, que tudo que ela fez de errado acabou, porque ela vai ter um alívio. Mas quando ela sair de lá, ela vai sair para receber a sentença eterna, que é aquela que ela vai ser lançada no lago de fogo, no inferno, porque o inferno ainda está sendo feito, está sendo construído, o lago de fogo onde Satanás vai ser jogado, e os seus seguidores ainda não acabou de ser feito.
As pessoas que morrem sem Cristo hoje vão para um lugar de tormento. As pessoas que rejeitam o sangue do Cordeiro vão para um lugar de tormento. As pessoas que querem servir a Deus de qualquer jeito, acreditando que podem enganar a Deus, vão ser surpreendidas ao ouvirem ali no dia do juízo, que não serão aceitas e recebidas por Deus. Este Jesus nos amou de tal maneira que Ele se ofereceu nos céus e entrou na presença do Pai, quando o Pai disse: a quem eu vou enviar? Eu já levantei profeta, caiu. Eu já levantei homem que jejuava, que orava, que tinha aliança comigo, caiu. Todo mundo que eu levanto, Satanás derruba. Ele coloca a mulher no caminho, ele coloca ali ouro e prata no caminho, ele coloca isso e cai. A quem que eu vou enviar? Todo mundo que eu mando, eu dou do bom e do melhor, eu ando com ele, eu faço tudo para ele e ele cai. Jesus bradou: eu irei. Eu irei. Se esse Jesus não diz eu irei, aonde eu e você estaríamos? Nós não estaríamos nem aqui. Mas Jesus, Ele veio por amor, derramou o sangue por amor, está tentando convencer o homem por amor, está permitindo que tudo isso aconteça para que o sofrimento quebrante o coração do homem e o homem reconheça que sem Deus ele não é nada. Deus, eu falei um dia que Deus ia fazer uma catada, que ia pegar muita gente de calça curta, que ia surpreender a muitos. Me chamaram de louca. Quando eu falei que Deus ia vir de uma hora para outra e ia chacoalhar a terra, me chamar de louca. Mas quem que é louca agora? Quem é que é louca? Você está aqui, nós estamos aqui. Estamos por quê? Porque nós acreditamos nesse Jesus que veio. Nós acreditamos que Ele derramou o sangue por nós. Nós acreditamos que Ele é o verdadeiro símbolo da Páscoa. Nós acreditamos que Ele um dia vai voltar para nos buscar. Nós acreditamos que Ele vai nos levar para o céu. Nós acreditamos que por toda a eternidade nós vamos desfrutar na vida eterna com Ele. Por isso nós estamos aqui. Porque o amor que nós temos em Jesus está dentro do nosso peito e ninguém consegue arrancar. Quem olha para nós acha muitas das vezes que nós somos loucos, pelo compromisso, pelo temor, pela alegria que nós temos de entrarmos na presença dEle, de estarmos no culto, de desviarmos os nossos passos do pecado. Para muita gente isso é loucura, porque muitos acham que perca de tempo, melhor é estar num pagode, melhor é estar numa festa, melhor é estar viajando, melhor é estar no shopping, melhor é estar aí em qualquer lugar, mas estar na igreja é perca de tempo. Mas haverá um dia que a igreja vai ser arrebatada, vai ser arrancada, vai ser retirada da terra, e muitos vão passar procurando a igreja, e muitos vão falar: cadê aquele povo barulhento que dava glória, que dava aleluia, que falava numa língua que ninguém entendia? Cadê aquele povo que ali se curvava, chorava, clamava e buscava? Cadê eles? Eles foram levados para a presença de Deus. Pare e pense o tanto que Deus tem sido bom para com você, para comigo. Pare e pense a oportunidade que Jesus está dando para mim e para você a cada anoitecer, a cada amanhecer. O amor dele tem sido um amor que ele tem demonstrado todos os dias. Este Jesus, ele está aqui nessa noite. Ele olha para você, ele olha para mim, ele sabe que por conta de nós sermos homens, por conta de nós sermos frágeis, ele sabe até onde vai o nosso limite. Mas mesmo olhando para você e vendo que às vezes você está triste, que às vezes você não está bem, ele está vendo o teu esforço para estar na casa dele, servindo ele está vendo o teu esforço, aí aguardando a volta dele. Muitas pessoas ainda continuam
acreditando que ele não vai voltar. Muitos estão mudando de lado, acreditando que não vale a pena ser honesto, que não vale a pena manter a integridade, que não vale a pena se manter na posição. Muitos estão acreditando que tudo isso que está na Bíblia é bobagem, é besteira. Muitos estão desviando o seu olhar do alvo, que é Jesus Cristo. Mas não é porque estão desviando e não estão crendo que o propósito e o plano que Deus tem de salvação vai mudar. O inimigo, ele sabe do que aguarda ele sabe do que espera ele. Então nessa noite, eu quero que você que está presente aqui, muitos queriam estar aqui e não podem, mas ao mesmo tempo que é triste ver tantas cadeiras vazias, nós podemos nos alegrar em saber que nós estamos ainda tendo a oportunidade de transmitir a palavra, de falar o evangelho, de levar o louvor, de nos render, de entregarmos aí o nosso coração aqui dentro da casa dele, na presença dele. Nós estamos tendo esta oportunidade. Quantas pessoas nesse momento estão chorando? Quantas pessoas têm ligado para mim, chorando, dizendo que vontade que eu estou de ir na igreja, que vontade que eu estou de sentar, porque eu posso ficar sem tudo, eu posso não ter lugar para me ir, para não passear, para isso, para aquilo outro, mas só de eu estar dentro da igreja, para mim é o bastante. Por quê? Porque, como diz o salmista, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todos que não estão podendo vir nesse tempo, nesta época, estão nos seus lares refletindo, o que eu vou fazer quando eu tiver a oportunidade de poder estar na casa de Deus? O que eu vou fazer quando eu tiver a oportunidade de estar ali nos cultos, louvando e adorando a Deus? Deus está dando a oportunidade de cada um refletir. Por quê? Porque o homem às vezes precisa sentir na pele. O homem às vezes precisa perder a oportunidade para aprender a valorizar a oportunidade que Deus dá. Porque muitos olhavam e diziam, se eu não for hoje a igreja está aberta tal dia, se eu não for hoje tal dia a igreja está aberta, e agora? Agora eles estão pensando o quê? Quantas vezes eu poderia ter ido e eu não fui? Quantas vezes eu podia ter louvado e eu não louvei? Quantas vezes eu podia ter estado lá ouvindo a palavra, buscando a Deus e eu não busquei? Deus está ainda dando um tempo para que todos possam refletir no que estavam fazendo. Dentro das suas casas, dentro dos seus lares, Deus está dando a oportunidade de refletir. Deus está dando oportunidade para que nós nos deixamos o pecado, abandonemos as coisas erradas, consagramos as nossas vidas e estejamos aí nos arrependendo daquilo que ainda nós precisamos arrepender. A cada dia que você acorda, Deus está te dando a oportunidade de ser um crente mais crente. Deus está te dando a oportunidade de consertar o que ainda você não consertou, de tomar posse daquilo que ainda você não tomou. Deus está dando a oportunidade para nós, para que nós possamos refletir e ver o verdadeiro valor das coisas. Tem muitas pessoas, muitos pais que não ligavam para os filhos e hoje estão chorando por conta que Deus levou. Aquela brigaiada dentro de casa, aquela contenda dentro de casa, tem muitos esposos ou vice-versa, esposos que estão chorando porque Deus levou o marido ou a esposa. Tem muitos que tiveram a oportunidade de ver o pai e a mãe, não foi, e Deus levou. Hoje está chorando, por que eu não fui ver meu pai? Por que eu não fui ver minha mãe? Por que eu não passei mais tempo? Quando era para passar, estava na casa de colega, estava na casa de amigo, não ligava, não telefonava, não estava nem
buscar a minha igreja. Isso não vai ser nada comparado com a dor que o homem vai sentir. Meus irmãos, é tempo de nós olharmos, é tempo de nós acordarmos, é tempo de nós ali falarmos a verdade, é tempo de nós colocarmos aí a boca no trombone e falarmos quem é Jesus. É tempo de nós falarmos o que acontece com aqueles que não querem receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus está nos dando a oportunidade de buscar, de amar, de conquistar, de valorizar, de reconhecer, de se arrepender e de se voltar mais para Ele. 2 anos, é o 2º ano sem podermos estarmos na sexta-feira da paixão na casa do Senhor. O 2º ano sem podermos praticamente comemorarmos a Páscoa. Este é o feriado mais importante que existe na face da terra. É a celebração da morte e da ressurreição de Cristo. O Natal é maravilhoso. O Natal é lindo quando nós podemos recordar o nascimento dele. Mas a celebração da cruz e da ressurreição foi através desse sacrifício que nós tivemos a oportunidade de voltarmos para a presença de Deus. Você que ainda não despertou, começa a fazer propósito com Deus, porque a gente não sabe o que vai acontecer, o que Deus vai permitir que vai acontecer. Então, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais guardado nós estaremos. Porque quando você começa a buscar a Deus numa época dessa, sabe o que acontece? Você sente alegria, você sente renovo, você sente paz, porque você sabe que a tua vida está nas mãos dele. Não tem coisa mais importante na nossa vida, é nós termos a certeza que se nós partirmos hoje, ele vai nos receber. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, faça propósito, faça aliança, valorize o tempo que Deus está te dando, valoriza, não perca por nada, não deixe por nada ninguém te tirar do caminho da direção de Deus. Ainda que o sol escureça, nós iremos continuar confiando em Deus. Essa semana eu entrei num propósito com Deus, de estar orando, de estar pedindo, de estar repreendendo esse espírito da morte, de estar aí falando com Deus, pedindo para Deus queimar esse espírito da morte. Quanto mais nós estivermos aí orando, clamando e pedindo para Deus queimar e repreender ele, mais rápido nós vamos ficar livres desse problema. Todos os dias, ora, repreenda, profetiza dentro da tua casa, profetiza no meio do teu povo, profetiza no meio da tua família, que a vitória é tua e que o sangue de Jesus tem cobrido a tua casa, tem cobrido a tua família. Profetiza coisas boas, profetiza vitória, profetiza que Deus é na tua vida, profetiza que as coisas que você precisa, Deus vai prover, profetiza que nada vai te faltar, profetiza que Deus está no controle de tudo, profetiza que aquele que anda nos caminhos do Senhor, o inimigo não terá poder de destruir. Profetiza. É daqui para frente nós vamos andar pela fé, confiando, crendo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é fiel. Páscoa, a
Você que tem criança pequena, fala para as crianças o verdadeiro significado da Páscoa, para que essa criança, desde pequenininha, ela consiga entender o significado da Páscoa, o porquê da Páscoa, o porquê que existe a Páscoa. Fala para ela, revela para ela que a importância do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Essas crianças de hoje serão a igreja de amanhã. Essas crianças de hoje serão as crianças que Deus vai usar na sua obra. Essas crianças de hoje serão as crianças que o inimigo vai ter que respeitar. Então nós temos obrigação de falarmos. Às vezes tem pessoas que dizem, mas eu vou falar, vou magoar a criança. A criança não tem entendimento, ela vai ficar triste. Querido, aquele que omite a verdade, aquele que não fala a verdade, ele é mentiroso. Ele é mentiroso igual aquele que ali não esclarece os fatos. Nós temos que deixarmos bem claro que a Páscoa só existe por conta do Cordeiro chamado Jesus Cristo. Então, dessa forma, você vai estar glorificando o nome do Senhor. Os pequeninos vão aprender a glorificar o nome do Senhor, e a honra e a glória vai ser dada a Ele. Porque criança, quando ele aprende o certo, ninguém tira da cabeça dele o certo. Pode vir quem for. Criança entra na escola, pode ter 100 crianças que aprendeu errado. Ele vai dizer, não, o símbolo da Páscoa não é o coelhinho. O símbolo da Páscoa é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, o Filho de Deus. É Ele que é o símbolo da Páscoa. Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele te ama, Ele me ama. Essa criança já vai começar a evangelizar no meio das outras crianças. Se nós fizermos a nossa parte, Deus com certeza vai fazer a dele. Que o Espírito Santo abençoe a tua casa, que os umbrais da tua casa estejam aí marcados pelo sangue de Jesus, que você possa andar a passos largos, confessando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o descansará. Anda com alegria, anda adorando, anda glorificando, anda profetizando, anda falando para os 4 cantos da terra escutar que o Deus a quem você serve tem o controle de tudo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé nesse instante. Vamos estarmos aí. Queria pedir para os levitas nesse momento louvar aquele último louvor. Nós vamos estarmos aí fazendo uma oração. Nós vamos estarmos fazendo uma oração para que o Senhor esteja aí entrando com os milagres dentro da tua casa, tocando a tua família, que você possa receber nesta noite um avivamento. Você que está com dor, você que está triste, você que está com depressão, você que está com medo de morrer, você que está desesperado porque perdeu algum ente querido, esse Jesus que desceu nas partes mais baixas do inferno, que veio por causa do passado, do presente e do futuro, esse Jesus que lá no dia de Pentecostes, ali batizou 120 homens com fogo puro, esse Jesus que ao 3º dia ressuscitou, Ele está aqui no nosso meio nesta noite, e eu creio que nesse dia, ninguém vai impedir o agir dEle. Nessa noite, esse Senhor, a quem nós amamos e confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, Ele vai fazer um milagre. Você que está na sua casa, prepare um copo com água. Você aí que tem uma família grande, coloca aí 1 litro com água.
enche, para que depois dessa oração, cada um venha tomar esta água, para que cada um venha entrar em uma comunhão. Essa água tem poder? Não, mas ela vai ser usada como um símbolo da comunhão, porque a bênção de Deus, a unção de Deus, vai estar se manifestando. Oh Jesus querido, obrigada, porque há mais de 2000 anos atrás, o teu corpo foi colocado naquela tumba fria. Quem olhava e via o teu corpo desfigurado, acreditava que o Senhor não iria ressuscitar. Quem viu a maneira que o teu corpo foi retirado do Calvário, perdeu a esperança naquele dia. Quando o Senhor deu o último suspiro, que o Senhor entregou o sacrifício, Satanás bradou, acreditando que tinha te vencido. Passou a sexta, passou o sábado, mas no domingo o milagre aconteceu. O Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou e o Senhor vive, o Senhor reina. Toca Deus agora em cada família. Oh Espírito Santo, queima agora. Toca a vida de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem. Porque essa família que está sendo massacrada, toca Deus agora com a oração de poder aqui.
profetizo em nome de Jesus, que nesta noite, o Espírito Santo está cercando cada família. Eu profetizo que nesta noite, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo está fazendo uma grande obra. Eu creio em nome de Jesus que o milagre aconteceu. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tenha uma feliz Páscoa, um domingo abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. E todos digam amém. Está encerrado em nome de